Um certo homem, ele adotou um filho e colocou dentro da sua casa, criou com tanto carinho, com muito cuidado. E esse menino cresceu, e quando ele se tornou adulto, o pai dele resolveu viajar e disse para ele assim: toma conta de tudo para mim até que eu volte. Você tem acesso a todas as coisas e eu vou te dar a senha do meu cofre que está no meio da sala. Vou te dar a senha, mas eu lhe peço que não abra ele e retire o que tem dentro dele. Todos os lugares você tem acesso, mas esse cofre você não pode retirar o que está dentro dele. Mas a senha você vai ter. Esse homem sai para viajar e passa certas horas. Esse rapaz, em vez de ir em todos os lugares que ele poderia ir, o primeiro lugar que ele foi curioso foi para o cofre. Abriu lá dentro e tinha valores, e ele pôs a mão naqueles valores. Quando o pai chegou, o pai abriu o cofre e percebeu que tinha mexido lá. Procurou por esse rapaz ele não estava por perto porque sentiu vergonha, mesmo ele achando que o pai dele poderia não saber, mas o sentimento veio. O pai de repente não confiou mais e retirou a chave daquele menino. Trocou a senha que existia no cofre. Qual que é o sentimento que o pai sentiu pelo aquele garoto ao perceber essa traição? Nós fizemos isso lá no Jardim do Éden. O Adão, que foi o primeiro homem, o pai de todos, tinha acesso a todas as coisas no jardim. Adão não precisava de vestir essas roupas que nós vestimos, pois ele se vestia da glória de Deus. Ele e a sua esposa Eva. Então ele podia ter acesso a tudo, só uma coisa que ele não podia: a árvore que estava no meio. Então de repente eles foram lá e mexeram na árvore e tocaram naquilo que não poderia e comeram do fruto. O pai chegou, procurou por Adão, procurou por Eva, mesmo sabendo onde que eles estariam, mas Adão pensou que poderia se esconder de Deus. E quando eles chegaram a Deus, quando foi em aberto entre eles toda a verdade, Deus o retirou do jardim. Mas quando Deus o retirou do jardim, já estava decretado o plano perfeito de Deus, que o homem, através do homem, o pecado veio para o mundo, mas já nasceria de uma mulher que retiraria o pecado, justificando do mundo. Então, o Senhor não fez igual esse outro homem, o Senhor deu um voto de confiança para a humanidade. A palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 12, fala assim: e por multiplicar a iniquidade, por multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriariam, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então será o fim. Depois que Jesus explicou para seus discípulos sobre o fim do mundo, explicou para eles também que aquele templo feito por mãos, mesmo por
pelas estruturas que eles estavam mostrando para ele, fossem firmes, para ele aquilo ali não representava nada. O que representava foi o que ele pregou para o pessoal, que é a palavra de Deus, que essa prevalecerá para sempre. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que esse pai que eu estava falando, ele nunca mais ia confiar no filho dele, adotado. Ele retirou a chave, trocou a senha, e como homem não mais vai dar crédito. Ele pode falar que perdoou, mas o crédito ele foi retirado. É normal do ser humano isso. Mas nós estamos falando de um pai que nós éramos dele, nós nos afastamos dele, ele nos comprou novamente, mesmo nós sendo dele. Ele nos comprou novamente. Nós estamos falando de um pai que quando nós éramos criatura, que nós éramos pessoas feitas por mão dele, fomos feitos por mão dele, ele através da segunda chance que ele nos deu, ele nos justificou e nos fez como filhos dele através de Jesus Cristo. Esse pai, ele nos dá uma confiança. E aqui fala desse amor que esfria por causa que o mundo tem nos decepcionado, o mundo tem nos entristecido. Nós não conseguimos acreditar nas pessoas por causa das falcatruas, por causa do trabalho que eles dão, por causa da falta de confiança que ele nos transmite, por causa da corrupção que existe. Então nós não damos crédito para ninguém mais. É isso que está se cumprindo na hora que fala que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria, e o nosso amor está esfriando a cada dia mais. Hoje em dia nós perdemos a confiança até mesmo nas autoridades eclesiásticas, mas nós temos que pedir ao Senhor, nosso Deus, um coração igual dele, porque ele, mesmo sendo cuspido, mesmo ele sendo pregado na cruz, até por aqueles que estavam o crucificando, ele estava justificando o pecado de todos eles. Então, o amor que nós temos que ter é um amor incondicional que nós não conseguimos ter, mas Jesus tem, através de Jesus Cristo, porque ele nos ama incondicionalmente, ele nos dá um amor que supera todos os limites da ingratidão, da traição e do compromisso. Então nós fomos ingratos, nós o traímos e nós não nos comprometemos a ter uma relação santa com ele. Mas hoje é o dia de nós revermos tudo que nós fizemos de mal, de nós revermos aquilo que nos propôs a atrair ao nosso Senhor Jesus, aquilo que nos propôs a não ter mais compromisso com Ele e aquilo que nos fez ser ingrato ao amor dele diante de nossas vidas. Ele não está como aquele pai que lançou o menino para fora e perdeu a confiança dele. Ele está como um pai que nos dá mais uma outra chance. Ele nos dá a segunda chance. E a primeira chance, nós agimos como Adão. A segunda chance, ele nos trouxe Jesus Cristo para nos justificar daquilo que a nossa velha natureza fez.